sobre o planejamento como processo ético-político. Ao contrário do que poderia até sugerir, o planejamento como parte da dimensão investigativa, visto que o planejamento ele tem a ver, com a produção de conhecimento, com aquilo que é o aprendizado a partir da prática profissional, mas o planejamento ele é parte da dimensão técnico-operativa dos assistentes sociais. O planejamento ele está vinculado à intervenção profissional, obviamente como um instrumento, como parte da instrumentalidade dos assistentes sociais, ele também está vinculado à dimensão teórico-metodológica. Quando a gente retoma a discussão do planejamento do serviço social a partir da leitura da professora Miriam Veras Batista, a gente está fazendo a partir de uma referencialidade teórica metodológica. Ai, que bom! Então vamos continuar, porque já seria a terceira vez. Então, quando a gente começa a se debruçar sobre o planejamento para compreender a partir da perspectiva que a professora Miriam Veras Batista traz, nós estamos olhando a partir de uma referencialidade teórica crítica marxista. E isso vai fazer também com que a gente entenda o planejamento como parte da dimensão ético-política do serviço social, porque, obviamente, como um instrumento de atuação, ele também tem a ver com aquela objetividade que conecta a intervenção profissional ao projeto coletivo, certo? Profissional dos assistentes sociais. Então, a gente precisa pensar no planejamento como parte da instrumentalidade dos assistentes sociais, mas como instrumentalidade, ele precisa ser eivado, direcionado, pautado numa referencialidade teórica metodológica e, obviamente, tendo uma direção vinculada ao projeto ético-político. Mas, como eu falei no início, ele também vai estar dialogando com a dimensão investigativa, porque a gente vai ver mais adiante que o planejamento ele vai suscitar conhecimento a partir da reflexão da prática profissional. Então, essa introdução é porque a gente delimite esse lugar do planejamento enquanto parte da instrumentalidade do assistente social, mas ele está intrinsecamente também relacionado como um processo técnico-político, porque, na verdade, esse planejamento ele também tem vistas a alcançar alguma coisa. A objetividade que se estabelece no planejamento precisa estar conectado com aquilo que é a orientação profissional no sentido de fazer valer aquilo que são as suas orientações pautadas na sua referencialidade teórica metodológica e ética política. Tá bom? Até aí ficou claro para vocês? Que a gente está tentando aqui tantas vezes, E aí a cada vez eu começo de um jeito, mas eu não posso perder conteúdos que impeçam vocês de compreenderem. Eu acho que essa é uma introdução que é muito importante a gente entender o lugar do planejamento no serviço social e entendê-lo, como parte dessa instrumentalidade significa perceber dois componentes importantes que o planejamento traz, dentro dessa lógica racional que ele representa. Primeiro, que é um processo permanente. Quando a gente pensa no planejamento, a gente precisa compreender como aquilo que ele também vai ter como segunda característica, que é metódico. O planejamento ele tem como característica ser permanente e metódico. Permanente do ponto de vista que ele vai estar ao longo das realização do trabalho profissional. Agora, metódico, porque ao longo desse processo, ele vai se apresentando em fases, tá? A gente vai ver mais adiante as fases com que o planejamento se apresenta, mas a gente nem pode pensar em fases como sendo
segmentadas, né, como estanques, isoladas. Elas, na verdade, representam, né, etapas dentro desse processo racional, mas elas são muito dinâmicas, né, e às vezes até simultâneas. A gente distingue, tal qual a professora Miriam Vera Batista faz, essas etapas, de forma que a gente possa organizar o pensamento e entender, né, essa metodologia com que o planejamento e essa racionalidade com que o planejamento se apresenta, né? Então, é uma forma sistemática, né, racional e científica de trazer para a organização do trabalho profissional uma que vai se dar num diálogo planejado, né, dessa intervenção ali na realidade social. E enquanto parte dessa racionalidade, né, que o planejamento ele significa, ele é, acima de tudo, processos que pressupõem tomadas de decisão, porque a cada etapa que o planejamento ele apresenta, para ir para a próxima etapa, vai demandar, né, que sejam realizadas ali resoluções dentro dessas etapas para se remeter à próxima. Então, quando a gente pressupõe, né, em tomada de decisão, a gente está falando em possibilidades de escolha, em possibilidades de definir algo em detrimento de outro, criar uma racionalidade, um planejamento para alguma coisa, adotando determinadas etapas e não outras. Então, por isso que é importante que as dimensões, né, técnico-operativas, teórico-metodológicas e ético-políticas estejam nesse diálogo para que essa ferramenta que pressupõe tomadas de decisões, ela possa estar alinhada com aquilo que é o projeto profissional de comprometimento com a classe trabalhadora e, obviamente, com essa sociedade tal qual é definido pelo projeto ético-político dos assistentes sociais. Ok? Até aí tudo bem? Tá muito claro essa questão aí do planejamento. Então, se eu digo que o planejamento ele tem essa dimensão técnico-política, eu estou dizendo que tem uma visão de indivíduo também dentro desse processo. É um planejamento para quem, né? É um planejamento para quê, né? E aí a gente pode responder essas duas perguntas. Primeiro, ele é para quem, né? Ele é pensado para uma classe trabalhadora, tá? Mas essa classe trabalhadora é pensada enquanto um ser social que, a partir da sua generosidade, né, ele é o genérico humano, que é parte de uma ontologia e que faz com que, na sua tomada de consciência, ele possa ter ali a transformação da sua realidade. Então, é essa perspectiva de ser social que está ali presente, orientando o processo do planejamento, daí uma das características de ser técnico-política. E para quem, né? Para uma sociedade que, ainda que a gente pense, vamos pensar ali no imediato, e essa é a característica do planejamento. Eu estava lendo aqui um comentário da Raquel, né, no WhatsApp, que ela falou assim, deu para pensar até em alguns elementos do meu trabalho. Né? Assim, o planejamento ele tem essa característica. Você planeja o quê? Você planeja a visita domiciliar, você planeja o atendimento a uma família, você planeja, né, ali o trabalho de equipe. Ele parte desse imediato, como a gente fala, que é esse cotidiano profissional, mas ele precisa ser norteado e dialogar o tempo inteiro com aquilo que é uma leitura maior, né, macro-social, e que faz com que aquele imediato, né, seja ali também apreendido, seja também ali almejado. Então, quando eu tenho essa visão de que eu estou operando ali no meu contexto de trabalho, planejando o meu contexto de trabalho,
mas sendo norteada por uma visão de sociedade tal qual, né, se apregou a partir daquilo que é referencialidade crítica dentro da cultura do serviço social, eu entendo que esse planejamento é para a composição dessa sociedade, né, desse ser social e dessa sociedade. E isso precisa estar ali nessa realização, né, do processo de planejamento, que obviamente vai se apresentar por meio de operações, né, como eu estava falando, é um processo que é metódico. Então, ele vai demandar operações ainda que complexas, certo? Porque tem em alguns momentos que o planejamento vai exigir tomadas de decisões que são complexas, né? Também, mas elas estarão o tempo todo interligadas, tá? E para nossa aí atenção, e isso é uma pergunta de concurso público, quais são as etapas, né, desse processo racional que o planejamento representa? Anota aí, porque isso é fundamental. Você saber que a reflexão, a decisão, a ação e a retomada da decisão são 4, né, processos racionais que vão estar presentes dentro do planejamento. A reflexão, ela tem a ver com aquele momento, né, do que a gente se debruça sobre aquela realidade, né? Como a gente pode dizer assim, né, de conhecer o estado da arte, né? É uma aproximação, né, com aqueles conhecimentos que a gente tem sobre a realidade, né? São os dados que a gente tem à mão para ali trazer uma análise e estudo das alternativas que a gente pode adotar dentro daquela realidade. Então, assim, é um momento preliminar, né, mas que vai ser fundamental porque é o momento do conhecimento propriamente dito daquela realidade, por meio de dados, né? São os dados estatísticos, são os dados gerados no próprio cotidiano ali do trabalho dos assistentes sociais, mas é aquilo que está municiando para que a gente possa construir o objeto da nossa intervenção, né? Eu quero dar um exemplo da prática profissional, né? Não vou usar mais o exemplo da Raquel, mas eu vou usar um exemplo de que se a gente quisesse, né, ter ali um enfrentamento, né? Vamos pensar numa realidade onde a gente trabalha com mães dentro de uma escola, mas se percebe que a criança está inserida na escola, mas os pais têm como características um alto índice de analfabetismo. Então, eu só tenho esse conhecimento porque, obviamente, eu me municiei de dados, né? Que pode ser das fichas das crianças, né? Dos registros, mas a partir daquela tomada de conhecimento eu defini meu objeto, né? Que é fazer um enfrentamento do analfabetismo dos pais das crianças que estavam vinculados àquela escola. Então, eu tenho uma proposta que é ainda preliminar, né? Assim, eu estou me pautando ainda em diagnósticos construídos a partir do estudo da situação que eu me debrucei. E, acima de tudo, até definir prioridades, porque assim, se o universo de pais são analfabetos dentro das crianças, né, os pais das crianças daquela escola, eu posso dizer, né, que a gente vai trabalhar com aqueles que, né, um recorte, estão abaixo de uma determinada faixa etária, aquilo que vai fazer com que seja possível viabilizar uma proposta, né, dentro desse planejamento. Passado essa etapa, a gente entra naquela etapa da decisão, que são das escolhas de alternativas e dos meios pelos quais a gente vai operacionalizar aquilo que a gente já tem como proposta inicial, né? Então, eu preciso pensar, bom, eu tenho um objeto, eu quero apresentar uma proposta, né? Já identifiquei que há pais aqui com alto índice de analfabetismo,
Então, eu vou traçar um plano, eu vou traçar um programa, eu vou traçar um projeto para que eu possa, né, ter o enfrentamento dessa realidade. Então, eu já estou na minha fase de decisão, né, onde eu escolho as minhas prioridades, onde eu escolho as alternativas, defino meus objetivos e metas, e isso também com um processo racional, só que agora com uma elaboração por meio de planos, programas ou projetos, tá bom? Tal qual ali for a decisão. Em outra aula, em outra live, a gente vai falar sobre a distinção, né, de planos, programas e projetos. Mas por hora o que você precisa compreender é que eles estão, né, na fase da decisão do nosso planejamento, né, onde você decide que vai ter o enfrentamento da que você já diagnosticou. Passado a reflexão, passada a etapa da decisão, a gente entra na fase da ação, né, que é operacionalizar aquilo que a gente já estabeleceu por meio dos planos, dos programas, dos projetos. É a fase, né, de execução, né, onde a gente vai para implantar alguma coisa, né? Nunca existiu aquele projeto ali na escola de atendimento aos pais analfabetos, conforme o projeto hipotético que eu estou falando aqui. Então, eu vou implantar, né? Ah, já aconteceu em algum momento, caiu em desuso, né? Não está mais acontecendo, então eu vou implementar aquele projeto novamente. Eu vou executá-lo, né? Então, essa é a fase da ação propriamente dita, onde eu vou me municiar, né, daquilo que já está estabelecido pelos planos, programas e projetos. Essa fase da ação, ela é a fase de maior visibilidade, vamos pensar assim, né? Porque é a fase onde tudo começa a acontecer. Mas o planejamento já começou lá desde a decisão, né? E também lá desde a reflexão, perdoe-me, e depois também com a decisão. Agora a gente já está na terceira etapa, que é da ação. E essa ação, ela vai ter que também ser sistematizada, né? Porque certamente no meu plano, no meu programa, no meu projeto, eu estabeleci instâncias de avaliação e monitoramento, mecanismos de avaliação e monitoramento. Também é parte de uma outra live. Mas essa ação, ela precisa também ser monitorada, ela precisa ser avaliada periodicamente, e isso vai ficar conhecido, cristalizado, né, nos relatórios, né, naquilo que vai ser ali o norteador, né, da avaliação dessa etapa. E mesmo porque a gente precisa entrar na última etapa do planejamento, que é o retorno da reflexão. Ou seja, depois que eu executo, eu volto, eu me debruço sobre a ação para que ela me realimente, né, dentro desse processo de reflexão. Né? É o retorno da reflexão, é a avaliação propriamente dita, é a retomada do processo que aí vai ficar, né, cristalizado dentro dos relatórios avaliativos e que pode até gerar novos planos, novos programas, novos projetos, certo? Então, esses quatro processos racionais que fazem parte do planejamento, eles aparentemente são isolados, né? Mas eles estão interconectados, tá? Às vezes a gente nem sabe quando um começa e o outro termina, né? Onde um termina e o outro começa. Se a gente pensa, por exemplo, na ação, que ao longo da ação a gente está monitorando, então a gente está refletindo, está retomando a reflexão, a gente começa a visualizar que essas etapas elas não estão tão segmentadas, né? A gente fala nesse aspecto didaticamente, mas elas estão ali intercambiáveis. E, obviamente, o planejamento, ele, como se pode ver, ele é uma perspectiva estratégica, né? Ele é um caminho, né, mais criativo para que algo possa acontecer dentro dessa articulação das competências teórico-práticas, técnico-operativa e ético-políticas, né, profissionais.
Então, a gente entende que esse planejamento, né, que é técnico e operativo, ele está eivado de uma relação de poder, né? A gente não pode pressupor que ele seja ausente de conflitos, que ele seja ausente, né, de relações conflituosas, de interesses que possam acontecer, né? Isso a gente não pode desconsiderar, porque já que ele envolve uma tomada de decisão, já que ele está ali eivado por um projeto de sociedade, uma orientação teórico-metodológica, significa que eu estou caminhando numa direção e não em outra, né? E que eu decido por uma decisão, né, mais crítica de leitura da sociedade e não outra, né? Eu decido fortalecer o indivíduo e não ao contrário, não culpabilizá-lo. Então, existe, né, essa dimensão política que é própria do planejamento. E, obviamente, ele também é um processo dialético, onde aquilo que é a socialização, né, da política, né, de fazer com que haja escuta, até mesmo daqueles tidos como mais vulneráveis, possam também moldar, né, trazer um amalgamar ali desse processo de planejamento, fazendo com que, né, a escuta, né, de todos os sujeitos implicados possam estar ali presente e até se constituir, né, no instrumento de pressão, né? Vamos ver aqui a pergunta. Por isso, a necessidade de um profissional que tenha um conhecimento político crítico para ter uma intervenção pautada na emancipação dos sujeitos. Perfeita a sua colocação. Perfeita, né? É exatamente isso. O planejamento, ele é essa dimensão da prática que vai exigir do profissional um conhecimento político crítico, tá? Para que essa intervenção ela venha no sentido de emancipar os sujeitos, como a colega aqui está falando, né? E essa é a essência do processo ético-político do planejamento. A gente não pode esvaziá-lo da dimensão política, porque senão a gente só vai olhar para ele como um processo racional, metódico. E isso, obviamente, não tem a ver com a referencialidade presente, né, na cultura dos assistentes sociais, tá ok? Então, eu acho que, assim, essa é a essência que a gente precisa realmente. A colega tá de parabéns pela sua síntese, tá? Imagino digitar isso rapidinho, né, e pensar, eu tô falando aqui, já sintetizou, digitou rapidinho, nossa. Tem que entrar aí na live para quer entrar para falar disso? Só mandar o convite que eu aceito. Eu adoro partilhar live, né? Eu acho que fica bem mais rico. Então, queridas, né? A gente, né? Com aí a participação da colega, eu acho que a gente começa a ver, né? Aquilo que o ponto aqui da nossa live hoje se propõe, que é apresentar o planejamento como um processo técnico-político. E essa decisão, essa dimensão política, né, como a colega falou, tem um significado de análise crítica que vai aí, né, terminar influenciando todas as propostas, todas as tomadas de decisões que for parte, né, desse processo de planejamento, tendo essa visão aqui que a colega está trazendo. Óbvio que isso também vai demandar uma necessidade de uma ação sistemática, né? Está falando de planejamento, né? Para trazer a ação ali, aquela intervenção sobre a prática. Tá bom? Eu acho que a gente, né, sintetiza bem essa compreensão e aí a gente pode entrar nas perguntas. O que vocês acham? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu gostei muito dessa participação aí. Vou passar a dividir as lives com vocês, tá? Mas vamos lá. Vamos então para a questão. Questões de concursos anteriores, tá? Eu trouxe aqui só uma questão
que caiu no concurso do Tribunal de Justiça do Paraná no ano de 2019, mas a prova foi em janeiro desse ano, tá? Então, é uma questão aí fresquinha da banca Sebrasp, que é a mesma banca do concurso do TJ Rio de Janeiro, sendo que essa questão aqui da banca Sebrasp, do TJ Pará, apresentou o enunciado e apenas uma das alternativas estariam corretas. Não tem aquela característica de você julgar cada uma das alternativas. É óbvio que você precisa analisar cada alternativa para você achar a correta, né? Então, muda-se um pouco ali o rito, mas a essência da banca Sebrasp permanece. Vamos ver então? Eu acho que vocês já estão com a apostila na mão. Vamos lá. Pedro chefia o serviço social de uma instituição estadual de saúde. Para que sua equipe formule qualificadas respostas e alternativas aos muitos desafios e tensões que se põem no cotidiano profissional, ele desenvolve uma gestão com planejamento participativo e consequente execução e avaliação de programas e projetos. A partir dessa situação hipotética dos preceitos ético-políticos defendidos no Código de Ética Profissional, assinale a opção correta. Considerando o planejamento como processo técnico-político na atuação profissional do assistente social, a alternativa A. A utilização do planejamento para o desenvolvimento do trabalho dos assistentes sociais na equipe de Pedro garante que interesses coletivos sejam viabilizados e que a população usuária dos serviços prestados participe mais ativamente do processo de tomada de decisões. Eu até coloquei aqui sublinhado aonde está o erro, né, da alternativa, porque enquanto ela está dizendo aqui a utilização do planejamento para o desenvolvimento do trabalho dos assistentes sociais, da equipe de Pedro, garante que interesses coletivos sejam viabilizados? Sim, até aí, ok. O erro começa quando aqui está induzindo o candidato a pensar que um planejamento participativo, um planejamento, né, que venha no sentido de fortalecer a classe trabalhadora, necessariamente tem que ter a população usuária na tomada de decisão. Não necessariamente. Dentro do processo de planejamento existem muitos mecanismos de participação. Quando a gente fala, por exemplo, lá na ação, que vai ter, né, momentos de monitoramento, quando a gente retoma a reflexão e cria a avaliação do que foi implantado, do que foi implementado lá na ação, a gente está tendo uma escuta, né? E é uma forma de participação também. Então, o erro da alternativa é induzir o candidato a pensar que a população usuária só tem assegurado a sua participação no processo de tomada de decisão, né? Então, aqui a gente pode dizer uma pegadinha, né? Mas assim, quem não estava muito apropriado dessas etapas, né, desses processos racionais do planejamento, certamente errou. Mas agora você não vai errar mais. Aí eu coloquei até aí no comentário. É um processo inerente à equipe de Pedro, tá? A equipe vai tomar decisões, mas não pressupõe que ela não teve escuta e que não foi um processo participativo, ok? Então, a gente sabe que existem muitas formas de fortalecimento dos direitos coletivos da população usuária, ok? Então, essa alternativa está errada. Tudo bem para vocês? Alguém quer comentar alguma coisa? Vamos lá. A próxima. O modelo de planejamento utilizado viabiliza de forma majoritária o alargamento na dimensão técnico-operativa da equipe de Pedro. Haja vista que o serviço social é uma profissão essencialmente investigativa. Se você está com a minha apostila na mão, eu também sublinhei onde está o erro aí da alternativa e está exatamente nas duas últimas palavras, né? A gente sabe que o serviço social é uma profissão interventiva e aqui novamente está induzindo o candidato ao erro, falando que o modelo de planejamento, né, alarga a dimensão técnico-operativa, né?
Mas aí, por ser o serviço social uma profissão essencialmente investigativa, o essencialmente poderia até ser uma profissão também de cunho investigativo, porque a dimensão investigativa está presente, né? O serviço social elabora conhecimento, visto aí, né, tantos trabalhos apresentados em termos de pós-graduação, de doutorado, certo? O serviço social produz conhecimento, mas quando tem a palavra essencialmente investigativa, derrubou tudo e deixou a questão errada. Então vamos ver a próxima. A ferramenta adotada por Pedro permite claras distribuições de responsabilidades. A chefia cabe apresentar o que e o para que fazer, ou seja, as decisões a serem seguidas no planejamento das ações. E à equipe cabe contribuir para o como e o com que fazer das intervenções a serem traçadas. Olha só, todas essas questões estão induzindo o candidato ao erro. O candidato que não entende, né, assim, essa condição do planejamento parou e pensou assim: realmente, né, o planejamento é isso, delegou tarefas, né? E a gente sabe que o processo do planejamento ele é muito mais amplo. É óbvio que na operacionalização, lá na dimensão da decisão, quando se estabelece programas, projetos, planos, vai se ter ali uma dimensão de atribuições. Mas a gente estaria ferindo, né, essa leitura de planejamento na sua dimensão técnico-política se a gente reduzisse a uma mera distribuição hierárquica de atividades, né? Isso iria contra toda essa leitura, tá, que a gente está fazendo aqui do planejamento. Então, ele não é definido pelas etapas e pela distribuição de responsabilidades conforme hierarquia, né? O processo de planejamento, ele é bem mais amplo. Ok? Alguém quer comentar alguma coisa? É só comentar, que eu vou ler, tá? E aqui mais uma alternativa. O planejamento e os instrumentos utilizados pela equipe de Pedro são atribuições e competências que devem estar direcionadas a favor da classe empregadora, atentos também ao alcance das metas institucionais e governamentais. Novamente eu faço aqui, eu sublinho o que está errado. A favor da classe empregadora, só se o candidato não se apercebeu mesmo para, né, não acertar essa questão. Mas a gente sabe que, né, deve estar direcionadas a favor da classe trabalhadora. Isso fere o compromisso ético-político dos agentes sociais com a classe trabalhadora. Então, a alternativa D também está errada. E aí, por fim, a gente chega na última, que é: o planejamento pode ser reconhecido como uma competência do exercício profissional do assistente social, a qual deve refutar o caráter praticista da intervenção. Então, eu também estou sublinhando, deve refutar, sim, deve afastar-se, né? Deve negar essa dimensão do planejamento meramente praticista. Isso é um esvaziamento, né? Ter uma dimensão do planejamento desse caráter praticista é esvaziar dessa dimensão política que é inerente ao processo de planejamento. Então, assim, o planejamento deve ser reconhecido como uma competência do exercício profissional do assistente social, ao qual deve refutar o caráter praticista da intervenção. Sim, a intervenção não pode ter essa condição pragmática, né? De só a técnica, só a realização, só a intervenção. A gente já compreende, como parte da instrumentalidade do serviço social, a articulação com a dimensão teórico-metodológica e ético-política, tá? E aí eu faço aqui no comentário: o planejamento é um processo dialético, né? Onde aí eu até justifico aqui também por outra vertente, a questão da socialização da política, onde novos sujeitos devem ser incorporados, né? É a dimensão política do planejamento. Então, essa é a única alternativa correta, tá bom? Então, a gente vai encerrando a nossa live por aqui. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa. E eu vou deixar ela aí para que vocês depois possam fazer a revisão dos seus estudos. Um abraço, até a próxima.